fazendo uma flor. Com que? Com as minhas mãos, a minha emoção e o meu coração. E a saudade de você. De que cor é a vida, eu te pergunto, Chico Simões. De que cor é o amor, de que cor é a flor? De que cor, de que cor, de que cor, de que cor? De que cor eu faço a minha flor? De que cor eu faço a minha flor? Estou fazendo uma flor. É linda essa música. O Vento Forte nasce em 1974 com História de Lenços e Ventos. É um espetáculo feito com objetos. O Ilo desmonta a empanada, a tolda. Né? Ele fala, vamos... Então as pessoas não sabem, não conseguem dizer se era teatro de bonecos com atores ou se era teatro de atores com bonecos. Até porque os bonecos não eram tradicionais. É como eu te falei, um lencinho, uma folha de jornal, uma placa de metal, um guarda-chuva era um personagem. Então o Vento Forte nasce com essa estética da simplicidade. Nós éramos um grupo enorme, chegamos a ser 15 no grupo Vento Forte. Mas essa estética da simplicidade, do uso de materiais simples para poder se expressar livremente, dentro daquela ideia de livre expressão que eu falei, eles têm uma sofisticação. Se divide o teatro para a infância e juventude no Brasil entre antes e depois de História de Lenços e Ventos. Talvez eu era essa daqui. Esse aqui era o Beto Coimbra. Deixa eu ver quem mais. Mas, engraçado, será que esse é o Ilo? Não pode ser. Pode ser que seja. O Ilo era a cabeça de tudo. Era o Ilo, era ali, aquele ali, louro ali, com o jornal na mão. O jornal era o principal personagem. Sim. O papel era o Ilo. Então, no meio do espetáculo, o papel era queimado. Então, as crianças diziam, e agora, o que a gente vai fazer? Tem uma hora que História de Lenços e Ventos para, porque o herói, o personagem principal, pegou fogo, é o jornal. Aí o público vai lá e constrói junto com os atores o herói. O cara tá quebrando tudo. Quarta a parede, quebrando a lógica da caixa de ilusão do palco italiano. Queimaram o papel que ia salvar a Azulzinha. Sim. Aí, acho que faz outros, a gente faz outro. Aí fazíamos, faz mais forte, bota um coração de metal, porque o primeiro, o papel, era assim, ele foi... Os soldados tocaram fogo no jornal, né? Então, acabaram com o personagem, né? A crítica de teatro Ana Maria Machado, que nomeia o grupo Vento Forte, ela escrevia críticas num jornal carioca, eu não recordo agora se foi o Globo ou o Jornal do Brasil, eu acredito que tenha sido o Jornal do Brasil. Ela era crítica de teatro infantil. Então aí ela fala mais ou menos assim, um vento forte se abateu sobre o teatro para a infância e juventude no Brasil. Então teve que ser feito outro, que era o papel forte. Põe isso, põe um coração de metal, põe isso. Aí, pronto, terminava, ele salvava a Azulzinha. A Azulzinha foi presa pelo rei Metal Mal. Era um rei terrível. Na terra dele não entrava nada, nem os ventos entravam lá. Então, era uma história assim do Ilo, né? Eu era um lencinho. Meu lencinho era desse tamanho. Um lencinho branco, era eu. Foi um sacode geral. Porque até então, a estética do teatro para a infância e juventude era o palco italiano, a caixa de ilusão, e não existia muita interação com o público. E o Ilo Krugli vem quebrar isso. Feito impresso, né, por Luiz Laranjeira, isso aqui, ele aqui. A partir de desenho do Ilo Krugli, impresso em serigrafia, para a estreia do espetáculo. Na verdade, foi uma estreia extraoficial, porque o espetáculo já tinha estreado, ele já estava rodando nas escolas. E aí nós fizemos a estreia no nosso espaço,
Lá no Teatro Vento Forte, feito com telas que nós mesmos fazíamos. Ilo foi para o Chile, né? Aquela época uma coisa aí que muita gente foi para o Chile, quando Allende depois foi morto, né? E muita gente voltou. Então, Ilo foi para o Chile. E aí eu comecei, deixa eu ver, em 1974, Ilo voltou do Chile, aí já não trabalhava mais com Pedro. Antes eram os dois que trabalhavam. Depois foi Ilo que criou um grupo de teatro, que primeiro era do Ilo, que depois tomou o nome de Vento Forte. E eu fazia parte desse grupo. Eu participei de 10 produções do Grupo Vento Forte. História de Lenço e Ventos, As Quatro Chaves, Brinquedo da Noite, O Labirinto de Januário, Choro Lorca, Sete Corações, Caminhadas, A Tempestade e o disquinho da Abril Cultural, lembra? O primeiro espetáculo que eu fiz com o Ilo foi um teatro de mãos. Só teatro de mãos. A História de um Barquinho, o texto do Ilo. O Vento Forte e o Ilo Krugli não faziam só espetáculos para a infância e juventude. O Ilo era apaixonado pelo Garcia Lorca. Então, volta e meia, ele pegava um texto do Lorca e montava. Ele adorava Oscar Wilde também. E ele fazia essa mescla desses referenciais indo-europeus para os referenciais da cultura popular brasileira. Vamos colocar folclore brasileiro na história do barquinho. Então, tinha maracatu, tinha a filha de um grande compositor, que agora me foge o nome. Ela participava dos cursos de teatro de boneco, ela contribuiu com muitas músicas folclóricas, outras foram criadas durante a encenação, né? O Ilo tinha uma característica como diretor, que ele juntava os talentos. O Ilo era um diretor que ele pegava o teu talento, o teu talento, que eu digo, a tua qualidade. Então você dança, você toca. E ele chamava pessoas que tinham participado dos cursos de arte na educação. Então ele botava no caldeirão, mexia e saía um resultado. Ele trabalhava com as qualidades artísticas do elenco que ele tinha. O Ilo estimulava muito o desempenho de funções múltiplas dentro do espetáculo. Não é só atuar. Então você vai ajudar na cenografia, você ajuda na construção de bonecos, você ajuda no figurino, você toca um instrumento. Os espetáculos do Vento Forte exigem artistas versáteis. Essa é uma característica do Vento Forte que todo mundo que assistia os nossos trabalhos falavam: estamos diante de artistas versáteis, que cantam, tocam, dançam, animam objetos, entendeu? Que fazem de tudo em cena, como o brincante da cultura popular, como o brincante do Bumba Meu Boi, do Cavalo Marinho. Tinha uma característica de ser um grupo de teatro de repertório. Nós sempre tivemos vários espetáculos no nosso repertório. A gente nunca tinha só um trabalho pronto para apresentar, a gente sempre teve vários. E a gente rodou o mundo, a gente participou de festivais nacionais e internacionais de teatro, porque nós atuávamos no grupo, mas também éramos arte-educadores. A gente tinha projeto social, por exemplo, com meninos e meninas de rua. As nossas práticas artísticas muitas vezes vinham de práticas pedagógicas, como eu te falei, de a gente entrar na sala de ensaio e construir um espetáculo. É uma prática pedagógica. O Ilo era um diretor pedagogo do teatro. Ele era um diretor educador. Eu prefiro usar a palavra pedagogo do teatro, né? Então isso para mim é muito significativo do que é o Vento Forte na prática pedagógica, né? Na ação educativa nas comunidades. A gente trabalhou muito nas comunidades. Essa menina, ela se sustentava com o jornal velho que ela catava na rua e o papelão, mas ela não sabia que ela podia brincar com aquilo, se expressar livremente com aquilo. A Luísa Erundina criou um programa chamado Mutirão, onde os trabalhadores iam no final de semana para uma área de São Paulo construir a sua própria casa em sistema de mutirão. Lá íamos nós do Vento Forte brincar com as crianças enquanto os pais estavam construindo as casas. O Vento Forte também foi responsável, no governo da Luísa Erundina, em ajudar na construção e criação das casas de cultura em cada bairro, nas 4 regiões de São Paulo. Tem espetáculos
que dialogam com a criança, que valorizam a imaginação da criança, que não entregam nada de mão beijada. São espetáculos que provocam na criança que ela decifre as metáforas, que ela faça analogias. Ah, aquele personagem ali está falando isso por causa daquilo e tal. A gente nunca entregou tudo de mão beijada para as crianças. A gente sempre contou com a imaginação das crianças para decifrar as nossas metáforas. O Vento Forte foi responsável por romper esse paradigma, né? Por fazer essa ruptura. Não! A gente faz teatro como crianças que brincam no quintal. Então, o nosso teatro, a gente achava, brincar é coisa séria. A ideia de que brincadeira é coisa séria. Porque na brincadeira você aprende de um modo lúdico, né? Os nossos espetáculos já eram intrinsecamente educativos, sem ser pedagogizantes. Por isso que eles foram marcantes na historiografia do teatro brasileiro. Por isso que os espetáculos do Vento Forte são muito respeitados. Porque a gente dava o nosso recado, mas a gente não queria fazer a cabeça de ninguém. O Vento Forte está num momento delicado, porque nós, em 1984, nós saímos de uma casa na Rua Tabapuã, porque o proprietário pediu a casa e a gente depois não tinha espaço para ir. A gente invadiu um terreno baldio e com a nossa grana a gente levantou 3 teatros. O Vento Forte em São Paulo tinha Teatro das Mãos, que era um teatro construído especialmente para teatro de bonecos. Chico Simões apresentou lá, eu acho que Babal também apresentou lá. Teatro das Mãos, Teatro dos Pés e Teatro dos Olhos. Nós tínhamos 3 teatros no mesmo terreno. Tá lá, só que tá abandonado. E no meio do terreno, como o Chico tem o baobá lá no meio do terreno, é a inspiração do Vento Forte, que é no meio do nosso terreno. Lá nós temos um pátio do coração, que é um coreto. É um coreto e uma árvore ali em volta. O espaço Vila Mamulengo tem muito a ver com o espaço do Vento Forte. Inclusive o Chico até admite que a inspiração dele é o nosso espaço lá, né? Que é arte e natureza, entendeu? O Vento Forte nunca foi só um espaço cultural, um espaço ecológico-cultural. Hoje em dia, o Vento Forte está praticamente abandonado, né? Porque já não é mais um espaço de interesse público. E esse espetáculo, ele causou uma certa inquietação nos críticos de teatro, porque eles não conseguiam dizer se era teatro de bonecos feito por atores ou se era teatro de atores feito com bonecos. Porque o Ilo quebrava esse paradigma.